Olá, alunos! Eu sou a professora Kétila, sejam bem-vindos a mais uma videoaula. Nossa aula de número 6, que é uma revisão sobre balanceamento de reações químicas. Bom, pessoal, para iniciarmos, eu gostaria de revisar com vocês o conceito de átomos, moléculas, fórmula química, tá? Então, aqui eu tenho representado as moléculas, aqui as suas fórmulas químicas e aqui o nome das moléculas. Mas o que é uma molécula? Bom, a molécula, ela vai ser constituída por um agrupamento de átomos. Então, aqui eu tenho dois átomos de hidrogênio agrupados formando a molécula de hidrogênio. Então, por isso que aqui eu tenho H2. Esse 2 aqui, ele vai representar esses dois átomos que nós vemos aqui, tá? Então, aqui eu tenho uma molécula de oxigênio. A molécula de oxigênio, ela é constituída por dois átomos, 2, de oxigênio. O nitrogênio, ele é constituído por dois átomos de nitrogênio. E aqui, se a gente observar, a molécula de metano, ela vai ser constituída por um átomo aqui, que é esse em vermelho aqui no centro, um átomo de carbono e 4 átomos de hidrogênio. 1, 2, 3, 4. Aqui a molécula de amônia, pessoal. A fórmula química da amônia. E aqui a molécula representada por meio de esferas. Então, a gente consegue entender, esse N aqui vai ser essa molécula aqui de nitrogênio. E esse 3 aqui vai representar, esse H3, né? Vai representar esses 3 átomos aqui de hidrogênio. Aqui eu vou ter a molécula de óxido nítrico, que é formada por um átomo de nitrogênio e um átomo de oxigênio. Aqui eu vou ter a molécula de dióxido de nitrogênio, que vai ser formada, então, por um átomo de nitrogênio e 2 átomos, né, de oxigênio aqui nas laterais. Então, só para relembrar aqui, a bolinha vermelha ela vai representar o átomo de carbono, a bolinha laranja representa o átomo de hidrogênio, a bolinha azul representa o átomo de oxigênio e a bolinha verde representa o átomo de nitrogênio, tá? Então, só para a gente rever aí essa diferença entre os átomos e as moléculas. Quando os átomos eles são semelhantes, né, eles têm as mesmas características, nós dizemos que eles são do mesmo elemento químico. Então, essas aqui, essas esferas azuis, elas vão representar, então, o elemento químico oxigênio, que pode se combinar com outros elementos químicos formando as moléculas, tá bom? Então, agora eu vou começar a fazer alguns exercícios para vocês a respeito do balanceamento de reações. Mas, professora, o que é balancear uma reação? Bom, pessoal, observem aqui. Isso aqui é uma representação de uma reação química. Aqui nós temos os reagentes que ficam antes da seta, os reagentes, então vou escrever aqui, os reagentes. E nós vimos que os reagentes, quando eles se combinam, né, eles reagem, eles vão formar o quê? Os produtos, que fica do outro lado, então, dessa seta. Respeitando a lei de Lavoisier, que diz que a mesma quantidade de reagentes no final vai ter que ser a mesma quantidade de produto, nós vamos ter que balancear as equações que estão com quantidades de reagentes diferentes da quantidade de produto. E como que a gente identifica isso? Bom, a gente tem que considerar a quantidade de átomos. Então, esse número aqui embaixo, como eu disse para vocês,
vai representar a quantidade de átomos desse elemento químico aqui. E isso tudo aqui vai representar uma molécula, né? Que vai ser o conjunto desses elementos químicos. Então, como que a gente vai fazer o balanceamento dessa equação aqui? Quantas moléculas de NO formadas quando essa quantidade aqui de reagentes elas reagirem? Vamos ver agora. Bom, eu fiz uma representação aqui através de esferas, tá? Para que vocês consigam entender melhor o conceito de balanceamento de reações químicas, tá? Então, olhem só, esse N2 aqui significa que eu tenho 2 átomos de nitrogênio, né? Isso aqui é uma molécula do nitrogênio. Somada a outra molécula de oxigênio, esse O2 representa esses 2 átomos aqui. Quando isso aqui reagir, não tem como formar uma molécula só, porque cada átomo desse nitrogênio vai se combinar com o átomo de oxigênio. Então, se a gente reparar aqui em cima, olha, para formar a molécula de óxido nítrico, eu vou precisar de uma molécula de nitrogênio e uma de oxigênio. Então, vai ser exatamente assim, ó, eles se combinando, essas 2 moléculas aqui, combinando seus átomos, né, vão formar, então, 2 moléculas de óxido nítrico. E esse número aqui, pessoal, é o que a gente chama de coeficiente estequiométrico, tá? Porque vai indicar a quantidade de moléculas que vão ser formadas ou que vão ser necessárias aqui, tá? Então, isso que vai ser o coeficiente estequiométrico. Combinando, então, aqui as esferas, a gente consegue visualizar bem melhor. Vamos, então, ao segundo exemplo? Eu representei também por meio de esferas. N2, que é essa molécula de nitrogênio, ela vai ser composta aqui, então, por 2 átomos de nitrogênio. Então, eu representei aqui, escrevi para facilitar o entendimento de vocês. E olhem aqui, ó, o coeficiente, indicando que aqui tem 3, somado a mais 3 moléculas de hidrogênio, que é esse H2. Então, eu representei aqui, ó, cada molécula dessa. E cada molécula dessa é composta por 2 átomos de hidrogênio. Então, a gente tem que levar isso em consideração. E vai formar o quê? Quantas moléculas de amônia? Então, basta a gente ver como que é a molécula de amônia, tá? A molécula de amônia, ela é assim, ó, NH3. Ela é formada por 1 átomo de nitrogênio e 3 átomos aqui de hidrogênio, tá bom, pessoal? Então, eu tenho que combinar um desse aqui com 3 desse aqui, tá? Então, cada um desse aqui se combina com 3 átomos desse para formar uma molécula. Então, dessa forma, fica balanceado. Eu vou formar aqui 2 moléculas também de NH3, com essa quantidade aqui de reagentes, tá? Porque eu vou precisar de 3 moléculas de hidrogênio para cada molécula de nitrogênio, para formar a molécula de amônia, tá bom? Na letra C, se nós repararmos, tem aqui um átomo de carbono, porque aqui, né, não tem o número 1, não precisa ter o número 1, então isso vai indicar que apenas um átomo de carbono está reagindo com 2 moléculas, né, de hidrogênio. Cada molécula de hidrogênio, pessoal, é composto, então, aqui por 2 átomos, tá? E vai reagir e vai formar quanto de metano? A molécula do metano, ela é assim. Ela tem um átomo de carbono ao centro e mais 4 átomos de hidrogênio ao seu redor. É assim que a gente representa a molécula do metano. Então, dessa forma, se eu tenho
um átomo de carbono reagindo com 4 átomos de hidrogênio, quantas moléculas aqui eu vou formar de metano? Apenas uma. Então, aqui já está balanceado, ok? A mesma quantidade que eu tenho aqui de reagentes, eu tenho aqui de produtos, a mesma quantidade de átomos aqui, a mesma quantidade de átomos aqui. Eu posso até contar, inclusive, todos os outros que nós fizemos, que vai dar certinho. 1, 2, 3, 4, 5. Aqui eu também tenho 1, 2, 3, 4, 5. Tá balanceado, tá correto, tá bom? Agora, nós vamos fazer mais um exercício para aplicar essa questão do balanceamento das reações, tá? Então, vamos lá. O esquema a seguir apresenta um sistema antes e depois de uma reação química. As esferas laranjas indicam os átomos de hidrogênio e as cinzas os átomos de cloro. Cl, tá, pessoal? Ele já até coloca aqui para ajudar na hora de escrever a fórmula química, tá? Então, olha, quantas moléculas diferentes existem nesse sistema? Existem 3 moléculas diferentes, mas vamos identificar quais são essas moléculas? Então, eu fiz aqui o desenho para vocês. Aqui eu tenho essa combinação, que é uma molécula, a combinação de 2 átomos, formando essa molécula aqui, que é a molécula do cloro. Essa outra molécula aqui, com 2 esferas cor de laranja, que são moléculas de hidrogênio. E ainda temos aqui no sistema final outra combinação de átomos. Uma combinação entre um átomo de hidrogênio e um átomo de cloro, tá? O de cloro e o de hidrogênio. Então, são 3 moléculas diferentes, ok? Agora, se eu perguntasse para vocês, quantos elementos químicos eu tenho aqui, né? Quantos elementos químicos? Eu tenho 2 elementos químicos, tá? Eu tenho o hidrogênio e eu tenho o cloro, tá? Então, na letra B, escreva a fórmula dos reagentes e dos produtos. Primeiro, eu preciso saber quem são os reagentes. Os reagentes, pessoal, eles estão localizados aqui, ó, antes da seta. E aqui os produtos. Então, olha, os reagentes vão ser o cloro, eu fiz até a representação da molécula do cloro e aqui a representação da molécula do hidrogênio, tá? E o que eles vão formar? Eles vão formar ácido clorídrico, que é o HCl, tá? Então, a fórmula, aqui para vocês entenderem como que a gente escreve a fórmula, o elemento químico é o cloro, correto? O elemento químico é o cloro, mas como tem 2 átomos formando essa molécula, eu coloco Cl2. O hidrogênio vai ser a mesma coisa. Como aqui eu tenho 2 átomos de hidrogênio, eles vão formar essa molécula aqui. E a molécula vai ser representada por H, que é o símbolo, né, do hidrogênio. E aqui 2, porque essa molécula ela é formada por 2 átomos, tá? E isso vai produzir o quê? O ácido clorídrico, que vai ser uma junção entre o hidrogênio e o cloro, tá? Dessa forma, então, que eu representei aqui os reagentes e os produtos. No caso, aqui só tem um produto, tá? Letra C. Represente a reação que ocorreu por meio de uma equação química. Então, qual a reação que está acontecendo ali em cima? O Cl2, né, que é o cloro, essa molécula de cloro, está reagindo com uma molécula de hidrogênio e está formando HCl, que é o ácido clorídrico, tá bom? Então, essa é a representação através de uma equação química. Agora, a equação está balanceada? Adicione os coeficientes necessários. Olha só, para que ela estivesse balanceada, eu teria que ter a mesma quantidade de reagentes, a mesma quantidade de átomos nos reagentes e nos produtos. Mas vejam que aqui, olha, eu não escrevi isso, ainda não estava balanceada essa equação. Aqui eu tenho 4 átomos
E aqui está dizendo que eu só tenho uma molécula de HCl, né? Então, não está balanceado. O que eu tenho que fazer para balancear? Quando eu uso o modelo de esferas, fica mais claro para que vocês possam compreender. Por quê? Eu pego isso aqui, ó, o Cl, né, que é o cloro, e escrevo aqui, ó, os 2 átomos de cloro, né, por isso que tem o 2 aqui, mais os 2 átomos de hidrogênio, e fiz o desenho aqui. Se esse átomo se combina com esse e esse aqui se combina com esse, vai formar quantas moléculas de HCl? Lembrando a vocês que o HCl está aqui, tá? Então, isso aqui é uma molécula de HCl. Na molécula de HCl, um átomo de cloro se combina com um átomo de hidrogênio. Então, voltando aqui embaixo, se eu tenho 2 átomos desse para combinar com 2 desse, eu vou formar, então, 2 moléculas de HCl, 2 moléculas de ácido clorídrico, ok, pessoal? E assim tá balanceado. Aqui eu tenho mais um exercício, né, pra gente resolver e pegando toda essa questão do balanceamento. Então, olha, o esquema a seguir apresenta um sistema antes e depois de uma reação química. As esferas cinzas indicam os átomos de hidrogênio e as verdes os átomos de cloro. Então, antes, eu tinha aqui, olha, uma molécula, 2 moléculas, 3 moléculas de cloro. Mas por que 3 moléculas de cloro, professora? Porque as moléculas aqui são formadas por combinação de átomos. Então, eu tenho 3 combinações aqui, tá? E aqui eu tenho as moléculas de hidrogênio, tá? Então, também tenho 3 moléculas de hidrogênio. E depois, quando esses reagentes aqui reagiram, eles formaram, então, essas moléculas aqui, porque um se combinou com o outro. Então, vamos lá para a letra A, ver o que ele está pedindo. Escreva as fórmulas dos reagentes e dos produtos. Então, mais uma vez, pessoal, observando aqui, eu fiz todo o esquema para facilitar o entendimento de vocês. Mas eu faço a representação aqui da molécula. A molécula é Cl2, porque tenho aqui 2 átomos de cloro, tá? Aqui H2, porque eu tenho 2 átomos de hidrogênio, tá? Formando essa molécula aqui, que está originando o HCl, que é esse desenho aqui, né? Que é a combinação entre uma molécula de cloro e uma de hidrogênio. Então, tá formando aqui o HCl, tá? HCl vem daqui, tá, pessoal? HCl. Então, para ficar mais claro, eu escrevi o que cada um representa. Cloro, o hidrogênio H2, né? E o cloreto de hidrogênio, que é o HCl. Representei, então, por fórmula química, esses elementos aqui, tá? Os reagentes e os produtos. Na letra B, represente a reação que ocorreu por meio de uma equação química. Não se esqueça de balanceá-la. Então, aqui, ele pediu para representar mesmo toda aquela reação que ocorreu ali em cima, tá? Então, eu vou ter que colocar todos os átomos que tiverem aqui, todos que tiverem aqui no esquema que eu vou montar, tá? Só que, mais uma vez, eu coloquei aqui o sistema de esferas para que vocês possam entender melhor, tá? Então, olha só. Se eu contar aqui em cima, pessoal, como eu disse a vocês, tem 1, 2, 3 moléculas de cloro, tá? 3 moléculas de cloro. E 3 de hidrogênio que estão reagindo. Então, aqui embaixo, voltando, ó, as 3 moléculas de cloro reagindo, né, mais as 3 moléculas de hidrogênio. Então, vejam, as 3 moléculas de cloro mais as 3 moléculas de hidrogênio. Aqui o coeficiente, né, que vai representar a quantidade de moléculas, tá bom, pessoal? E aqui, representando a molécula, aqui embaixo representa o número
de átomos, tá? Esse número de bolinhas. Então, se eu tenho 3Cl2, vão ser 3 moléculas dessa de 2 em 2, né? E aqui é a mesma coisa, 3 moléculas de hidrogênio. As moléculas, cada molécula tem 2 átomos. 2 átomos, 2 átomos e 2 átomos. Vão reagir formando o quê? 6 moléculas de HCl. E como que eu posso comprovar isso? Basta eu olhar para cá. Essas linhas aqui que eu fiz é para representar cada molécula dessa de cloro reagindo com uma molécula de hidrogênio, que elas vão se juntar e vão formar isso aqui. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 moléculas de HCl, tá? 6 moléculas de cloreto de hidrogênio, tá? Então, por meio de uma equação química, eu vou representar dessa forma aqui, tá? Que vai ser cloro mais hidrogênio, vai reagir formando cloreto de hidrogênio. O esquema a seguir representa um sistema antes e depois de uma reação química. As esferas vermelhas indicam os átomos de oxigênio e as azuis os átomos de nitrogênio. Vamos escrever as fórmulas dos reagentes dos produtos. Eu preciso saber quem são, então, os reagentes. Então, o reagente, como a gente viu aqui, o O2 e o NO. Por que NO? Porque aqui tem uma molécula de nitrogênio e uma de oxigênio, tá? Então, aqui eu botei NO. Então, esse reagindo com essa molécula, a molécula de oxigênio reagindo com a de NO, vai formar o quê? NO2, que é esse aqui. Por que NO2, professora? Porque aqui eu tenho uma molécula de nitrogênio e 2 moléculas de oxigênio, tá? Então, olha, o que significa o O2? Oxigênio, o NO, óxido nítrico, e vai reagir e vai formar dióxido de nitrogênio, tá? Mas o jeito de escrever a fórmula química vai ser esse jeito aqui, tá? Letra B. Represente a reação que ocorreu por meio de uma equação química. Não se esqueça de balanceá-los. Então, como nós vamos fazer isso? A melhor forma aqui, né? Mais uma vez, é fazendo os desenhos. Então, se a gente contar aqui em cima, eu tenho 1, 2, 3, 4 moléculas de NO. Essas 4 moléculas aqui, olha, pessoal, que eu contei ali com vocês, ela vai reagir com as 2 moléculas de oxigênio. Então, aqui, ó, 1, 2 moléculas de oxigênio. Então, elas estão reagindo aqui, ó, e vai formar o quê? Vai formar o dióxido de nitrogênio, como a gente viu. Mas quantas moléculas foram formadas? Se a gente contar aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Então, ó, 4 moléculas de NO2, tá? E assim fica balanceado. Óxido nítrico mais oxigênio vai ser igual a dióxido de nitrogênio. A mesma quantidade que eu tenho aqui, eu tenho aqui. Se a gente contar 1, 2, 3, 4. Todas essas moléculas estão aqui, né? Se a gente dividir isso aqui, ó. Todas elas estão organizadas aqui. 1, 2, 3, 4. E esses outros 4 átomos aqui, 1, 2, 3, 4, estão aqui no finalzinho, ó. 1, 2, 3, 4. Pronto, dessa forma ficou balanceado. Todos os átomos que eu tenho aqui também. Então, 4NO2. Bons estudos, um abraço e até a próxima, pessoal!